Bom dia. Agora nós falaremos sobre o direito grego. O material que eu postei para vocês começa com uma introdução, falando do lado bom e do lado ruim. O lado bom, quando nós estudamos o direito grego, percebemos a história, do direito e analisando esse povo tão especial, nós percebemos que os gregos entendiam que o direito deveria fazer parte da educação de todo cidadão. Isso é algo nobre, é algo muito bom. O lado ruim, nesse primeiro contato com o estudo do direito grego, nós percebemos que, como todos deviam conhecer seus direitos e obrigações, não houve espaço para a profissionalização do direito, já que todos deveriam estar aptos para enfrentar os tribunais. Esse é o lado ruim. Essa não profissionalização do direito fez com que nós não tenhamos autores clássicos gregos na área jurídica, ao contrário do direito romano, porque o direito, democraticamente falando, ele era acessível a todos, inclusive perante os tribunais. Para os pensadores gregos, a fonte do direito é o nomos, e isso, na tradução geralmente aparece como lei, norma, lei. E é o nomos o meio de limitar o poder das autoridades. Ainda hoje, são as leis, são as normas que fazem a limitação do poder. A liberdade política consiste em não ter que obedecer senão a lei. Os políticos estão vinculados à lei, nós sabemos isso. Então, queridos, como consequência, os gregos fizeram poucas leis no sentido moderno do termo, no sentido de norma. Mas nomos também significa costume, numa interpretação mais ampla. E o costume aqui, ele era uma fonte do direito grego. Sabe-se que, na verdade, é a filosofia a maior contribuição dos gregos, do povo grego. E nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles como referências que ficaram para a história. E assim como os poemas de Homero, os gregos tinham um costume, um hábito interessante que nós, estudantes de direito, temos que ter, que é memorizar, aprender de cor alguns textos jurídicos, pelo menos os mais importantes, E eles recitavam de forma poética esses textos e assim isso ajudava na fixação dessas normas na memória deles. Aqui vem um ponto bem interessante. Algumas leis eram ensinadas como poemas, de modo que praticamente todos os cidadãos atenienses conheciam sua tradição político-jurídica comum. Será que o povo brasileiro já chegou nesse nível? Claro que não, até pela quantidade de leis que nós temos e pela dificuldade cultural que algumas pessoas têm para assimilar os conceitos e as normas jurídicas. Isso é até normal, mas veja aqui que nós encontramos uma distinção do povo grego nesse aspecto. As leis deviam fazer parte da educação, portanto o direito devia ser aprendido vivenciando. Interessante, uma parte mais prática, Os discursos eram essencialmente persuasivos, porque os julgadores eram leigos. Então a retórica, a oratória, é uma arte que vem do povo grego. Então nas sustentações orais, nas apresentações, era mais a arte do convencimento, Nós aprendemos muito com o povo grego nesse sentido. Eu coloquei para vocês no material uma imagem, que é essa imagem aqui. Essa primeira imagem, a deusa Têmis, ela não está vendada. Na segunda, ela aparece vendada, veja. Nós falaremos um pouco sobre isso. Os símbolos, a Têmis e a simbologia da deusa da justiça. Primeiro, a questão da venda, função básica de evitar privilégios na aplicação da justiça, a questão da imparcialidade. A balança, o instrumento que pesa o direito, que cabe a cada uma das partes. A espada, item indispensável para defender os valores daquilo que é justo, já que a norma, sem a possibilidade de coação, ela dependeria apenas das regras de decência e convivência de cada comunidade. Isso seria ineficaz. A palavra coação aqui, ela é importante. O direito, ele tem uma característica que nós já vimos, que é a coercibilidade. Essa coercibilidade é a possibilidade de você recorrer ao Poder Judiciário para fazer com que uma norma jurídica seja observada. E a coação, ela está ligada com esse poder de obrigar as pessoas a ter que cumprir as normas jurídicas. Então a espada, ela está conectada com essa questão da coercibilidade e da coação. Podemos dizer que a espada sem a balança é força brutal.
assim como a balança sem a espada tornaria o direito inócuo, impotente, perante os desvalores da sociedade e que nós encontramos na humanidade. E a justiça é cega? A pergunta que não quer calar. Ao buscar a origem e o significado da balança, da espada e da venda, percebemos que esta última, apesar de ser extremamente difundida nos dias atuais, não consta nas primeiras representações de Temis. A venda nos olhos surge como um elemento caricato, uma caricatura, sendo creditada sua origem a ato irônico em relação às representações da justiça. Veja, tudo começou com uma caricatura, com uma piada, com uma ironia, e até hoje nós temos essa representação. A venda dos olhos de Temis, nos olhos de Temis, passou a representar não só a imparcialidade do poder judiciário, mas também a universalidade da justiça, da aplicação das normas jurídicas. Normas essas que devem estar em consonância, ou seja, em coerência, em conformidade com a justiça. Caso contrário, a balança fica desequilibrada. Vamos falar um pouco agora sobre retomar a questão da não profissionalização do direito. Uma das justificativas para não termos nomes gregos elevados à categoria de juristas históricos está no fato de, por longo período, principalmente em Atenas, não foi aceitado, não era aceita a profissionalização do direito. Um dos resultados é vermos a Grécia como o berço da democracia, da filosofia, do teatro e da escrita, mas não do direito propriamente dito. É que uma característica prejudicou o desenvolvimento deste: a recusa do grego em aceitar a profissionalização do direito e da figura do advogado. Havia um preconceito. Portanto, se não é possível destacar os grandes nomes da seara jurídica grega, essa cultura oferece-nos em contrapartida algo ainda melhor, qual seja o fato de que todos os cidadãos estavam cientes de seus deveres e direitos e aptos a defenderem esses, se necessário fosse, com a noção de justiça devendo ser difundida perante toda a sociedade. Com esse estudo do direito grego, normalmente o foco é a cidade de Atenas, pela sua importância histórica, já que é a sua tradição que será transferida aos romanos e, através dos romanos, para todo o mundo ocidental. Exemplo de tradição transmitida: a laicização do direito, tema que nós já falamos sobre a questão do Estado laico, e a ideia de que as leis podem ser revogadas pelos mesmos homens que a fizeram, elementos fundamentais da nossa tradição jurídica. Na época clássica da democracia de Atenas, os cidadãos governavam diretamente, perante as assembleias. Eram nelas que se tornavam as decisões importantes, mesmo no campo do poder judiciário. Não havia advogados, não havia juízes, não havia promotores, apenas 2 litigantes dirigindo-se a vários jurados que podiam chegar a centenas. Não havia, como nós falamos, essa estrutura que nós estamos acostumados, Nós podemos considerar que os juízes, as partes e as testemunhas eram leigos, estando a justiça nas mãos dos cidadãos e não de profissionais especializados. Muitas vezes, quando um cidadão tinha que fazer uma defesa ou fazer acusação num processo, ele recorria a pessoas que tinham conhecimento mais aprofundado. Quem eram essas pessoas? O material aparece um nome diferente: os logógrafos, É como se fosse um antecedente histórico do advogado, Eram pessoas que redigiam discursos para as partes que atuavam no processo, geralmente mediante cascalho, mediante remuneração. Então, se você pesquisar no dicionário, você vai achar a palavra logógrafo. Coloquei no material de vocês uma figurinha. O logógrafo é o pensador, melhor dizendo, o prosador e particularmente o historiador entre os gregos, aquele que escrevia as petições e razões do demandista. Quem era o demandista? O demandista, o autor da ação, aquele que está demandando, aquele que propôs a demanda. São os logógrafos, na Grécia Antiga, os que iniciam, mesmo que de forma embrionária, a atividade que hoje é privativa dos advogados em nossa cultura. A mais antiga legislação conhecida de Atenas são as leis de Drácon. Nós já falamos, inclusive em sala de aula, pedi
para vocês, alunos, pesquisarem sobre as leis draconianas, né? Essas leis põem fim à solidariedade familiar e tornam obrigatório o recurso aos tribunais. Eram leis conhecidas pela sua severidade, né? A questão da superação da solidariedade familiar tem por objetivo transformar a cidade no centro da vida social e política, indicando que o fundamento da vida social não se restringe às famílias. Com isso, busca-se criar uma amizade cívica, um espírito aberto aos outros e fora da família. E esse código, nessas leis, melhor falando, de draconianas, elas são conhecidas pela sua severidade, né? O primeiro Código de Lei de Atenas, então, que foi essas leis de Draco, introduziu importante princípio na área de direito penal, qual seja, a distinção entre os diversos tipos de homicídio, diferenciando o homicídio doloso ou voluntário, em face do involuntário ou culposo, e o homicídio em legítima defesa, algo que nós temos até os dias de hoje, certo? Outro importante legado do direito grego é a distinção entre direito público e privado, ou melhor dizendo, dentro do direito público, nós tínhamos uma diferenciação entre direito substantivo e direito processual. Então, corrigindo, a distinção é entre direito processual e o direito material. Eles utilizam uma nomenclatura um pouco diferente, lei substantiva e lei processual. Então, atualmente nós temos leis processuais, por exemplo, Código de Processo Civil, certo? Então seria essa parte processual. E na parte do direito substantivo ou material, nós temos o Código Civil, que estabelece direitos e obrigações, certo? A parte do processo, como vai ser conduzido o processo, o regramento, a disciplina desse processo está nas leis instrumentais, no Código Instrumental, no caso do processo civil, Código de Processo Civil. Então, as leis substantivas indicam o próprio fim que a administração da justiça busca, determina a conduta e as relações com respeito aos assuntos, que são objetos do litígio. Já as leis processuais tratam dos meios e dos instrumentos pelos quais os fins devem ser atingidos, regulando a conduta e as relações dos tribunais e dos litigantes com respeito à contenda em si. Exemplo de quão evoluído era o direito processual grego é encontrado no estudo dos árbitros públicos e privados. Veja, arbitragem privada, o que é? Maneira simples e rápida de se resolver um litígio fora do tribunal, ou seja, de forma extrajudicial, fora do processo judicial. Os árbitros não emitiam julgamento, mas procuravam obter acordo ou conciliação entre as partes. Tem como correspondente a nossa atual mediação. A arbitragem pública é utilizada nos estágios preliminares de um processo, de alguns tipos de ações. O árbitro era designado pelo magistrado e tinha como principal característica a emissão de um julgamento, com possibilidade de apelação, ou seja, de recurso. Uma curiosidade, esses árbitros eram escolhidos por sorteio e tinham que ter mais de 60 anos, ou seja, tinha um critério etário aqui, um critério de idade importante, mais de 60 anos, né, para ter um mínimo de experiência, né, para poder fazer essa arbitragem aqui. Sobre as provas, achei algo curioso, já falaremos sobre isso. Em Atenas, as testemunhas ou partes podiam depor por escrito ou de forma pessoal. Já os juízes, leigos e membros de uma assembleia também podiam testemunhar caso tivessem conhecimento sobre os fatos. O assombro fica por conta dos depoimentos dos escravos, que eram precedidos de ter tortura. Era necessário torturar para ele poder depor. Que coisa horrível, né? Acreditava-se que sem a tortura os escravos naturalmente iriam mentir. Isso era a questão da desigualdade social daquela época, né? Eles mentiriam para proteger ou para vingar-se do seu senhor. Em resumo, os gregos antigos não só tiveram um direito evoluído, como influenciaram o direito romano e alguns dos nossos modernos conceitos e práticas jurídicas. Exemplo, júri popular. Nós já voltaremos a esse assunto. Figura do advogado. O advogado, né, originariamente logógrafo, né, fazia essa função. Diferenciação, como já falamos, homicídio voluntário, né,
involuntário e legítima defesa, mediação e arbitragem, que nós já comentamos, gradação das penas de acordo com a gravidade dos delitos, retórica e eloquência forense, que mais? Poder paternal limitado e pela maioridade o filho escapa à autoridade do pai, transferência da propriedade apenas por contrato, sendo organizado o sistema de publicidade que traz proteção aos terceiros interessados. Aí vem uma observação importante sobre o primeiro quesito, o primeiro ponto que foi indicado aqui, que é a questão do júri popular. Veja, o direito a um julgamento por um júri formado de cidadãos comuns, lugar de especialistas, é parte fundamental na democracia, tem como berço Atenas. A referência recomendada para vocês, para uma leitura maior, um aprofundamento, uma leitura complementar para aprofundamento do conteúdo, é o livro Fundamentos Históricos do Direito, autora Jankovic, Elaine Karina Jankovic, sobrenome dela. Páginas 35 a 45. Então, peço que você faça a leitura complementar. E para a próxima aula, nós falaremos sobre direito romano e nós teremos uma leitura muito aprofundada, uma leitura vasta, necessária, porque o direito romano é muito importante. Páginas 75 a 110 desse mesmo livro, repito, Elaine Karina Jankovic, livro Fundamentos Históricos do Direito, livro KLS, Croton Learning System, Sistema de Ensino da Croton. Obrigado pela atenção, até o próximo estudo.